Hoje estamos atendendo uma situação que é bastante frequente em sistemas de criação de bovinos de corte em Mato Grosso do Sul. A queixa do proprietário é a ocorrência de um surto de diarreia em bezerros recém-nascidos, de 1 a 30 dias de idade. Com base nessas informações, nós podemos concluir ou caracterizar que se trata de um problema de diarreia neonatal em bezerros. E aí um ponto importante do ponto de vista conceitual, mas que tem uma relevância prática, é entendermos que diarreia não é uma doença, e sim um sinal clínico que pode ser comum a várias doenças. Porém, quando nos referimos à diarreia neonatal em bezerros, nós estamos considerando, de uma maneira geral, que esta é uma condição multifatorial. Este conceito de doença multifatorial, ele é muito relevante, pois o seu entendimento implica que nós, como o nome, o termo está dizendo, a necessidade de múltiplos fatores para que esta doença ocorra. Ou seja, se há necessidade de múltiplos fatores para a sua ocorrência, para chegarmos ao diagnóstico, nós também precisamos identificar esses múltiplos fatores e, consequentemente, para solucionarmos o problema ou as soluções, as medidas de controle que nós vamos propor, também devem contemplar todos os fatores envolvidos em sua ocorrência. Visando atender às exigências necessárias para uma conduta diagnóstica correta, né? Primeiro nós precisamos entender o que é uma conduta inadequada. Ou seja, antes de definirmos o que nós devemos fazer, é importante nós sabermos o que não devemos fazer. É frequente, tanto entre produtores quanto entre médicos veterinários, considerar que a diarreia neonatal ela possui um único agente, ou seja, uma vez identificado esse agente, é possível identificar medidas de tratamento desse agente e assim solucionar o problema. Entretanto, não é isto o que ocorre. Para exemplificarmos, durante muitos anos se considerou que essa doença é causada principalmente por Escherichia coli. E a conduta mais comum é simplesmente coletar fezes, encaminhar para um laboratório de bacteriologia, a partir do isolamento solicitar um antibiograma e introduzir antibióticos aos quais essa bactéria isolada seja sensível e assim se pensar numa solução do problema. Entretanto, isso não resolve essa condição. Por quê? Porque nós não temos apenas uma bactéria envolvida. Essas condições geralmente estão associadas a também ação simultânea de vírus, principalmente rota e coronavírus, mas podem outros vírus também, e também ação de protozoários, principalmente criptosporídeos. Uma vez que sabemos o que não devemos fazer, vamos passar agora à conduta correta, adequada, ou seja, o que devemos fazer em uma situação como esta. Então, o primeiro passo é a identificação de todos os fatores de risco, fatores predisponentes para a ocorrência da diarreia neonatal. Ou seja, nós precisamos fazer uma abordagem epidemiológica e que requer necessariamente uma vistoria, uma avaliação in loco da fazenda, onde nós possamos identificar todos aqueles fatores que se constituem em risco para a ocorrência do problema. O segundo ponto é realizarmos o exame físico de animais acometidos e o terceiro ponto, que também é essencial, é a realização de necrópsia naqueles animais que têm evolução fatal. Porém, a necrópsia deve ser realizada imediatamente após a morte, principalmente porque os órgãos acometidos por esses agentes, principalmente o intestino, eles autolizam muito rápido. Então, a identificação de lesões requer que essa necrópsia seja feita imediatamente após a morte do bezerro. Em relação à necrópsia, é muito importante nós termos em mente que os agentes que causam esses quadros de diarreia, que como nós falamos podem ser vários agentes, não necessariamente eles atuam nos mesmos locais. No caso, locais do intestino.
Então, nós temos alguns agentes que atuam principalmente em intestino delgado, e aí pode haver variação entre duodeno, jejum, ilho, outros atuam mais em seco e colo. Então, é fundamental na realização da necrópsia que nós realizemos a coleta com identificação de todas essas partes anatômicas e, além disso, que sejam realizadas coletas para exames parasitológicos e também bacteriológicos e virológicos de todas essas regiões. Isso tem uma importância, como eu falei, porque cada agente tem um local de eleição. E quando nós temos essa oportunidade, nós conseguimos saber, quando isolamos um agente, se o agente isolado estava em seu local de eleição, de provocar as lesões e também comparar o exame histológico e assim verificarmos se o agente isolado está realmente causando aquela lesão. A partir de agora iremos mostrar como as coletas em casos de diarreia devem ocorrer em uma situação ideal de necrópsia. Para que a coleta seja realizada de forma sistematizada, é interessante deixar organizado antes do início da necrópsia os seguintes materiais. 1. Potes com formol com identificação de cada porção intestinal que será coletada. 2. Recipientes estéreis também identificados para coletar o material que será enviado refrigerado para a cultura. 3. Um suave. 4. Um recipiente para a coleta de fezes. 5. Frascos identificados para a coleta do material encaminhado à PCR. Este material pode ser congelado. 6. Caixa de isopor com gelox. Após organização do material, a necrópsia pode ser iniciada com a realização da coleta de material retal com suave e coleta de fezes, como demonstrado. Em seguida, o intestino pode ser dissecado para a identificação das seguintes estruturas: duodeno, jejuno, ilho, seco e cólon. Para a cultura deve-se coletar uma faixa fechada de cada porção do intestino, como demonstrado na filmagem. E para a PCR um fragmento de até 0,5 cm deve ser coletado. Já para formol, uma extensão maior deve ser aberta e colocada no frasco, da mesma forma que está sendo realizado no vídeo. Após a coleta, o material destinado à cultura e PCR deve ser acondicionado em ambiente refrigerado até chegar ao laboratório. Essa conduta é fundamental na identificação se algum agente isolado ele está causando problema ou se simplesmente ele foi isolado e não é uma causa do problema. Nesses casos específicos de diarreia neonatal, em vários estudos nós temos observado que animais saudáveis e animais doentes, ou seja, com diarreia, podem apresentar, quando analisamos principalmente os isolamentos bacterianos, as mesmas bactérias. De modo que, mesmo uma bactéria patogênica, ela pode ser isolada também de um animal saudável. Então, quando nós adotamos essa conduta, nós conseguimos associar o isolamento do agente com uma possível lesão causada por esse agente. E aí nós conseguimos concluir que realmente esse agente isolado naquele momento, ele está causando a doença, causando sinais clínicos naquele bezerro examinado. Essa conduta também é interessante quando nós pensamos na realização do antibiograma. Por quê? Porque, como nós sabemos, principalmente quando falamos de E. coli, Escherichia coli, existem E. colis que são patogênicas e outras que não são patogênicas. E nós só conseguimos saber isso quando nós fazemos identificação, por meio de biologia molecular, de se aquelas cepas isoladas são patogênicas ou não. É importante aqui nós salientarmos que quando nós fazemos a coleta de fezes da ampola retal,
nós estamos coletando um misto de todas as fezes, ou seja, o material que vem digerido desde o intestino delgado, do odê, jejum, no ilho, seco, cólon, enfim, há uma mistura, por assim dizer, de todas essas do conteúdo de todas essas porções. E muitas vezes algumas bactérias que são mais adaptadas aos meios de culturas e às vezes não necessariamente são patogênicas, elas podem ser isoladas. Então nós não temos certeza se a bactéria que nós isolamos está relacionada ou não àquele problema. E essas amostras, quando são encaminhadas para o antibiograma, elas podem dar um resultado de sensibilidade para aquelas bactérias que não são as mais importantes na causa do problema. Um outro ponto fundamental é quando nós abordamos em relação ao tratamento. Como nós comentamos, é muito frequente que se pense sempre na diarreia em um agente infeccioso, principalmente uma bactéria, e se introduza o tratamento com um antibiótico. Nós precisamos entender, né, que mesmo que esse antibiótico tenha um bom efeito no caso de uma diarreia bacteriana, em muitas situações ele não vai resolver o problema do animal. Então aqui nós temos uma situação real, né, onde nós observamos esse animal com um quadro acentuado de diarreia, já prostrado e no ambiente. Então é isso que vai acontecer na fazenda. O animal, numa situação de campo, ele pode muitas vezes estar nessa situação, né, exposto ao sol, com diarreia, com desidratação, numa situação adversa, então, de temperatura, e aí mesmo que a gente consiga, com um antibiótico, fazer um tratamento que consiga controlar, ou seja, cortar a diarreia, como se fala popularmente, a questão é que esse animal, essa medida não vai resolver o problema da desidratação. Então, em situações reais, muitas vezes animais morrem pela desidratação porque já estão perdendo líquidos, eletrólitos, pelo fato de estarem com a diarreia, e além disso, expostos a condições climáticas adversas, a tendência é que ele desidrate e morra rapidamente se ele não for hidratado. Então, é fundamental nós entendermos isso. Independente de qualquer outro tratamento, a hidratação é um fator essencial na sobrevivência de animais que apresentam esses quadros de diarreia neonatal.